Violência, quer seja física ou espiritual, ou até mesmo violência sexual praticada dentro de uma igreja evangélica. E aí, qual posição tomar? Deve-se denunciar ou entrega nas mãos de Deus para que ele cuide de todas as coisas? Quem denuncia pode ser enquadrado em algum tipo de legislação? Nós vamos falar sobre isso, tá? Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Pastor Júnior aqui quem vos fala, somos podcast, chegando aqui para mais um vídeo um pouco polêmico, tá? Hoje eu estava no trabalho e a gente estava conversando sobre a violência sexual, a violência contra a pessoa dentro dos templos, dentro das igrejas evangélicas, e o assunto pegou fogo, tá? Como eles sabem que eu sou pastor, perguntou de antemão qual seria a minha opinião, o que é que deveria ser feito em relação a casos gravíssimos como este, tá? Antes de seguir no vídeo, você já sabe, eu peço triplo C, curta, compartilhe e comente, tá? Isso porque, meus queridos, o YouTube vê o engajamento do vídeo e ele entende que aquele vídeo é importante, é relevante, e ele distribui esse vídeo para muitas pessoas. Além do que, eu peço para você também, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para você receber todos os vídeos, notificações dos futuros vídeos que forem publicados aqui. Tá bom? Bom, sem mais delongas, o assunto é violência física, moral, psicológica, violência religiosa, violência sexual dentro das igrejas ou no meio evangélico. Qual a posição, qual a postura que deve ser tomada pela igreja, pela família, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu queria só apresentar para vocês 4 casos que estão aqui na internet para que a gente possa conversar um pouco depois sobre a nossa opinião em relação a estes fatos, tá? Vamos lá. Bom, tá aqui a CNN Brasil, no dia 25 de outubro de 2024, ela trouxe a seguinte notícia: pastor evangélico é preso após condenação por estupro, tá? Aconteceu em 2024. Em 2023, está lá, diz assim: pastor que coordenou o fórum contra a pedofilia vira réu. Vira réu. Mais um. O ano é de 2012. A matéria anterior foi publicada pelo G1 e agora o Tribunal de Justiça, acredito, diz assim: pastor evangélico é condenado a 27 anos de reclusão. Um pastor evangélico acusado de abuso sexual contra 2 menores de idade foi condenado a pena de 27 anos e 15 dias. Tá? Bom, por fim, uma matéria bem nova, tá? Bem recente, tá aqui, ó. Pastor é preso suspeito de convidar crianças para brincar. A denúncia começou quando uma das vítimas, durante a terapia, conseguiu revelar o abuso sexual que sofreu na infância. Olha só que interessante. Bom, meus queridos, vejam só, nós estamos falando aqui de um assunto, por demais, gravíssimo, que são violências sexuais, mas também tem as violências psíquicas, as violências morais, as violências religiosas que acontecem e estão acontecendo no meio evangélico. Nós trouxemos aqui alguns casos para que vocês possam ver que essas matérias são atuais, tá? Trata-se da realidade. Bom, e primeira coisa, eu queria dizer para vocês que a Bíblia diz, interessante é o que a Bíblia diz.
que não se deve apresentar, né, uma acusação contra um ancião, contra um pastor, senão com duas ou três testemunhas. Está em 1 Timóteo capítulo 5, versos 19 e 20. Todavia, preste atenção no que eu vou dizer. Os crimes de violência sexual, alguns crimes de violência moral, psicológica, eles são cometidos entre o abusador e a vítima. A maioria das vezes. Está lá o abusador e está a vítima. Não tem testemunhas. Justamente por ser um crime de uma reprobabilidade muito grande, essas pessoas tendem a agir com essa violência às escuras, para que ninguém perceba. E quando essa violência é contra a criança, aí o assunto é bem diferente, tá? Nós estamos tratando aqui, irmãos, de crimes. Você pode chegar para mim e dizer, pastor, qual a sua opinião? Porque a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6, tá? Que diz assim o texto, eu quero ler uma parte. Ousa algum de vós, tendo um negócio contra outro, e a juízo perante os injustos e não perante os santos? Digo isso para vergonha vossa, assim, não é entre vós um sábio? Nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo contra o irmão, e isso perante infiéis. Isso perante infiéis. Bom, o texto está falando aqui, irmãos, de causas pequenas. Veja que o texto está falando aqui de negócios. Negócios, valores, pecúnia. Está falando sobre isso, causas pequenas, a gente poder dizer assim, relações cotidianas, a igreja vai levar a pessoa para o tribunal, onde você pode ali chegar, conversar, pedir perdão ali. Mas um crime, irmãos, você sabia que há crimes que eles são de ação pública incondicionada? Então, por exemplo, vou fazer uma pergunta a você. Os crimes de violência sexual contra maiores ou contra menores é de ação pública incondicionada ou condicionada à representação? Então veja só. O que é que isso quer dizer? Quando é condicionada à representação, o Estado ele só vai agir quando a vítima fizer a queixa, tá? Quando ela for procurar a justiça, vai procurar a polícia para fazer um BO e etc. Tá? Mas, se a vítima for menor de 18 anos, a ação pública é sempre incondicionada. Isso significa que independentemente, tá? Do que a opinião que eu tenha, que você tenha, o Estado deve agir em favor dos menores de 18 anos de idade. Isso significa, irmãos, que o Estado está com os olhos abertos para a proteção dos nossos jovens, das nossas jovens, dos nossos adolescentes e das nossas crianças. Esses homens aqui que cometeram esse fato aí tão reprovável, poderia ser levado à justiça? Não, irmãos, deveria. Nós estamos falando de criminosos, de criminosos, de criminosos. Bom, não obstante dizer, irmãos, que provar a violência sexual, psicológica, às vezes é complicado. Mas às vezes está lá numa mensagem de celular, numa mensagem no WhatsApp, num e-mail, um determinado tipo de fotografia, um toque, entendeu? Às vezes você pode juntar esse conjunto probatório para se levar a indícios de crime. E esse é o papel da polícia: pegar esses indícios e formar a opinião para convencer o Estado juiz para que ele possa o acusado ser processado ou não, tá? Dependendo da quantidade de provas.
Nós temos, irmãos, algo que é a veracidade, ela está com a mulher, com a criança. O peso da palavra da mulher, o peso de uma palavra de uma criança é algo muito grande diante de situações como essa. Agora, como, irmãos, a gente deve? A questão é a seguinte: biblicamente, você acha que deve ou que não deve apresentar essas pessoas diante dos tribunais? Eu vou ler um texto para você. Romanos 13, verso 3 e 4. Anota aí, por favor. Diz assim: o governo tem autoridade para punir os criminosos. Vamos lá, o texto. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Então, o que é que ele está dizendo? Que os magistrados, ele não está aqui para causar terror para aqueles que agem de acordo com a lei. Eles estão aqui para aqueles e vão agir de uma forma dura, contundente, para aquele que haja contra a lei, contra a lei. Não é verdade? Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o bem. A autoridade, ela é considerada pela Bíblia um ministro de Deus para aquilo que é o bem. Mas se você fizer mal, tema, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Então, todo aquele que pratica o mal, o crime, vai se ver na mão do ministro de Deus, que seria o magistrado, o juiz, que irá fazer o quê? Usar o peso da lei, o peso da espada, para poder enquadrar ou não o suposto acusado do cometimento de crimes de violência. Outro texto que eu poderia trazer para você é o seguinte: Lucas 17, 1 e 2 diz assim: é inevitável ou é impossível que não venha um escândalo, porque é um escândalo. Um pastor que pratica violência psicológica, moral, sexual contra uma mulher, contra um adolescente, contra uma criança. Meus irmãos, isso é um escândalo sem igual. Olha o que a Bíblia diz: melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e lhe fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar uns desses pequeninos. O Senhor já está falando aqui, a primeira parte, o primeiro texto que eu li, qual seja, Romanos, capítulo 13, verso 3 e 4, está falando da parte jurídica dos juízes que devem agir, e eles são ministros de Deus para colocar a espada sobre aqueles que cometem crimes. Certo? Já Lucas, a parte é mais espiritual. Veja, é impossível que não venham os escândalos. Então o Senhor está dizendo que isso pode acontecer. Tá? Mas ai daquele por quem vier. Ai, irmãos, a expressão ai significa juízo. Virá juízo para pedófilos. O juízo virá por aqueles que praticam violência sexual. Sabe aqueles pastores, né? Gostam de uma conversa melosa, gosta de um abraço diferente, uma passada de mão no cabelo. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando de ninguém, eu estou falando do crime em si, e se a gente deve levar para a justiça ou não, e o que acontece, tá? Na justiça e no campo espiritual. Então, no Lucas capítulo 17, 1 e 2, a Bíblia diz assim: melhor lhe fora que pusesse ao pescoço uma pedra de moinho. Irmãos, a pedra de moinho é algo gigantesco e pesada. Colocar o pescoço e fosse lançado ao mar, do que tropeçar, fazer tropeçar um desses pequeninos. Fazer tropeçar um desses pequeninos. Então, o escândalo, quando vem, irmão, quando ele aparece, muitas pessoas ficam escandalizadas, estarrecidas.
E aí, às vezes, essas pessoas até se desviam da fé por conta dessas pessoas que cometem escândalos dos mais diversos possíveis. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer, irmãos, é que a igreja, a liderança da igreja ela deve noticiar o Ministério Público e a Justiça e a Polícia, no caso de ela ter conhecimento de práticas de abuso sexual. Ela deve. Se a vítima for maior, a vítima precisa representar. Ela deve procurar a justiça. Mas se a vítima for menor, a ação pública incondicionada. Então, aqueles que estão sobre aquela autoridade coatora devem participar a polícia, a justiça, quando de crimes praticados por autoridades eclesiásticas. Imagina só, irmãos, você está numa determinada igreja e você goza do direito de líder eclesiástico para cumprimentar irmãos, isso é muito natural. A paz do Senhor, a paz do Senhor, minha irmã. Mas você, diante daquela situação, você pega, né? Passa uma mão diferente, gosta de fazer um carinho. Meu irmão, meus irmãos, uma pessoa que faz isso, ele está praticando algo que é abominável aos olhos do Senhor. Olha o que é que a Bíblia diz sobre a nossa postura. Provérbios 31, 8 e 9. Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos os que são designados para a destruição. E abre a tua boca e julga retamente e faz justiça aos pobres e necessitados, aqueles que precisam de ajuda. Extraindo o princípio aqui significa que nós devemos agir por aquele que precisa. Muitas das vezes as vítimas são vulneráveis. Às vezes, irmãos, a mulher ou a criança, ela não sabe nem que está sendo alvo de violência sexual. Ela não consegue entender que aquilo ali era uma violência sexual. Porque o pastor é presbítero, é um diácono da igreja, etc. Ela não consegue entender uma criança e a mulher. Quando ela vai se ater para a situação, às vezes já é uma situação bem complicada. Então, irmãos, diante disso, nós estávamos conversando, debatendo esse tema no trabalho, e a gente viu, irmãos, quanto isso é terrível, especialmente tratando de pastores, de presbíteros, de diáconos, de homens que se dizem crentes, que se dizem servos de Deus, que se dizem portadores do evangelho, que foram transformados pelo poder da palavra e do Espírito Santo. É algo, irmãos, inimaginável. Por isso que o escândalo é potencializado à 10ª potência, porque nós estamos tratando de pessoas que tinham dever de ter amor, de ter compaixão, entendeu? De andar fielmente, de andar de uma maneira, né, digna, reta, santa, direita, sendo exemplo da sociedade, sendo exemplo da igreja. Olha o que o Senhor falou para os discípulos: vocês são o sal da terra, vocês são luz do mundo. Sabe o que é isso? Exemplo. Exemplo. As pessoas, quando olham para a luz no meio das trevas, conseguem ser iluminadas ali. É uma vida de exemplo, demonstrando ali o caráter de Cristo onde estiver. Por isso, irmãos, esse assunto foi tão acalorado. Foi tão acalorado lá e partiram logo para cima de mim. O que é que você faria? Irmão, eu sabendo de um negócio desse, na hora, pega a pessoa, delegacia. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Nós estamos falando, irmão, não estamos falando aí de irmão, não, tá? Nós estamos falando de lobos vorazes. Essas pessoas não são crentes, são lobos vorazes que fazem esse tipo de coisa. Olha só o crime, a pena. Você viu? Vou voltar aqui para você ver a pena aplicada
a uma pessoa que cometeu um abuso desse. No caso, foi estupro, né? Olha só, deixa eu ver se eu consigo aqui. Olha, João Pessoa. Não, pastor evangélico é condenado a 27 anos de reclusão por abuso sexual contra 12 menores de idade. Olha só, se racharmos na metade, 13 anos e meio. É um crime muito grave, meu irmão. A condenação do homicídio, um homicídio simples, é 6 anos. Veja como o Estado, ele potencializou, ele valorou a questão sexual de uma criança, de um adolescente, né? Então, queridos, o que deve ser feito? Autoridades. Autoridades. O que deve ser feito, irmãos, em relação à igreja? Esse caso deve ser colocado diante da igreja e o acusado deve ser exposto ali. É o que diz a Bíblia, tá? É o que diz a Bíblia. Deve ser colocado ali e deve ser dado ciência do que ele está fazendo e ele ser disciplinado. 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 Certo? Bom, a omissão seria crime. Líderes que tentam abafar denúncias ou até mesmo intimidar as vítimas. Você sabia que tem isso? Muito, acontece muito. A liderança vai lá, né? E só que essa pessoa pode ser cúmplice disso, né? Dependendo do caso, pode ser cúmplice. Olha o que diz Efésios 5:11. Não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Deve ser objeto de condenação por nós, irmãos. E não tem perdão. Ah, meu, eu gosto tanto desse pastor. É tão legal, é tão gente boa. Condenação. Praticou, ele é criminoso. Segundo a lei, ele é um marginal, porque age à margem da lei. Preste atenção. A maioria desses pedófilos, as práticas deles não são de hoje, não. Se você fizer uma investigação, ele vem abusando de vítimas em vários momentos. Vários momentos. Vários. Eu já participei de uma situação, vou só dar um flash aqui, de uma pessoa que tinha participado de mais de 18 casos. Vou citar nem o que foi, mas abuso sexual, estupro de mais de 18 casos. Nesse caso, não tem nada a ver com a igreja. Eu só quero dizer para vocês que essas coisas vieram acontecer ao longo de anos. Anos. Mas começava com como, irmãos? Um alisado, passar a mão no cabelo, como você tá linda, tal. Imagina isso, irmãos, dentro da igreja. Imagine isso dentro de uma igreja. Agora, o que é que eu digo para as famílias? Vocês, se não denunciarem crimes porventura praticados, estão sendo cúmplices. Meu irmão, é para evitar o escândalo. A sua filha é vítima. E a Bíblia diz assim: você deve condenar isso aqui, tá? Existe um crime. Se é menor, é incondicionada a representação. E os pais podem virar cúmplices da situação. Sabia disso? Lá na frente, os pais podem ser cobrados por eventuais crimes praticados, se provados, evidentemente. E os outros pastores, né? E os superiores a esses pastores? Eles devem abafar o caso? Irmãos, os pastores não vão fazer uma live, né? Dizendo fulano de tal é isso e aquilo. Não vai fazer uma live. Mas eles devem notificar corpo jurídico e denunciar. Porque vai mostrar a postura santa, reta, direita da igreja. É dolorido? É. É difícil? É. Mas deve ser feito. Porque a igreja não pode deixar que um abusador esteja dentro da igreja.
Bom, meus queridos, deixar bem claro mais uma vez que esse assunto foi levantado por conta do trabalho e das matérias que foram levantadas lá e começamos a conversar sobre esse assunto. Aqui não tem nada sobre absolutamente ninguém. Peço aos irmãos cuidado nos comentários para que vocês não indiquem pessoas dizendo, ó, fulano de tal faz assim, porque aí você estaria já se comprometendo a ser testemunha do caso ou até mesmo você poderia estar sendo atribuído crimes a você. Uma denunciação caluniosa, né? Fazer uma denúncia, na verdade. Uma calúnia. Que a calúnia é atribuir crime específico a alguém, tá? Então, se você for opinar, e eu coloco um amém, fala sobre o texto específico, acrescente alguma coisa, tá? Mas não diga, ó, o pastor fulano de tal faz isso, não. Até mesmo porque a gente não tem prova. A não ser que você tenha, né? Você tenha. Se você tiver e falar aqui, eu vou ter que fazer um documento e mandar para as autoridades, certo? Veja como o assunto é grave. Isso não choca o nosso coração. Se fosse seu filho, você faria o quê? Qual seria a nossa postura? Orar a Deus para Deus tomar conta? Enquanto o pedófilo, quanto o abusador está abusando de várias pessoas? Você acha certo isso? Olha, muito cuidado, né? Aquelas pessoas, essas pessoas são contumazes, tem? Irmão, vem de lá de trás. De repente você vê o pastor num canto, sai. Não, vai ficar afastado aqui por um tempo. O que foi que houve? Por que está sendo afastado? Ele está em pecado? Não, é porque observe se não está em pecado. E às vezes o pecado pode ser até um desses, um ato gravíssimo. Só que o que é que as autoridades fazem eclesiásticas? Traz, abafa, passa um tempo, depois devolve. Quando ele devolve, ele volta a praticar o crime. Meu Deus, meu Deus. Entendeu, irmãos? A gente fica triste com isso aqui, sabe, irmãos? A gente vê na internet esses assuntos. E hoje eu fui, assim, fiquei impactado, sabe? Impactado mesmo. Meu Deus. Nesse caso de 2025 agora, ele foi no Distrito Federal, certo? Tá aí, a metrópole, estado de Minas, outra situação em Minas. Pastor que atuava contra a pedofilia é preso por abuso. Pastor é suspeito de ser líder de rede de pornografia infantil. Irmãos, aonde a gente vai chegar? Aonde a gente vai chegar, não é? É um assunto um pouco pesado, polêmico, nada contra ninguém especificamente, deixar bem claro. Estou trazendo um assunto que interessa muito a todas as igrejas. Cuidado com as crianças. Os pais estejam de olho nas crianças, ao lado das crianças. O marido esteja do lado das suas mulheres. Mulheres, não aceitem isso. Primeiro ato já chama o marido e já fala logo, pronto, acabou. Não deu, sai da igreja, irmão. Sai da igreja ou expulsa o pastor do lar. Né? Denuncia esse pastor, ele precisa ir para cadeia. Se ele é criminoso, irmão, se ele é um pedófilo, um abusador, ele tem que ir para cadeia. Ele tem que ser preso, certo? E que o Senhor tenha misericórdia dele. Mas a justiça que está aqui precisa agir, porque o Senhor deu autoridade sobre os magistrados e eles são ministros de Deus para aplicar a espada, tá bom? Meus queridos, somos podcast, Pastor Júnior aqui vos fala, fiquem todos com Deus. Assunto polêmico, tá? Mas se você puder, curta, quiser comentar de forma genérica, fique à vontade. Quiser colocar textos, também compartilhe. Esse vídeo precisa chegar em todas as igrejas, porque a igreja toma uma posição, a igreja precisa denunciar isso, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos com Deus, que o Senhor nos guarde e nos proteja dessas feras, desses lobos vorazes travestidos de ovelhas. Deus abençoe, até o próximo vídeo.